Olá pessoal, dando continuidade então, né, ao assunto lei de propagação de variância e covariância, né? Para quem está acompanhando aí a playlist, né, das aulas, a playlist ajustamento de observações, né? Nós já vimos então sobre a lei de propagação de variância e covariância para o caso linear, tá? Então hoje a gente vai ver aqui, né, mostrar como que funciona para os casos de equações não lineares, que na verdade, pessoal, esse caso que eu estou falando aí não linear, né, na verdade, vale também para o caso linear. Aplicando essa equação aqui que eu vou apresentar, ela funciona também para o caso linear. Então, por isso que eu chamei aqui, ó, que é o caso geral, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver como que é a lei de propagação de variância e covariância para o caso geral, que vale tanto para não linear, bem como também para o caso linear que a gente já viu. Sempre lembrar também, né, que essa propagação de variância e covariância sempre está relacionada com a propagação somente dos erros aleatórios. Então, somente é a propagação relacionada aos erros aleatórios, ok? Erros não aleatórios, como erros sistemáticos e grosseiros, não entram aqui nessa propagação. Se tiver erros sistemáticos e grosseiros no seu conjunto de medidas, né, ele vai afetar o valor que você está calculando e essa lei de propagação de variância e covariância não vai estar refletindo ali esse efeito que foi causado, ok? Aqui na lei de propagação de variância e covariância, repito, somente propagação de erros aleatórios. Então, se eu tenho determinados erros aleatórios nas minhas medidas, né, representado por quem? Pela variância e pelas covariâncias ali, enfim, normalmente a gente adota covariâncias nulas, ou seja, baseado no seu desvio padrão, né, o quadrado da variância, enfim, qual seria então a variância das grandezas calculadas a partir dessas medidas, ou seja, qual seria o desvio padrão, né, dessas variâncias. Então, quem representa o desvio padrão aí, tanto da medida como da grandeza calculada, né, representa erros aleatórios, ok? É uma medida dos erros aleatórios. Então, vamos começar aqui, ó. Então, vamos imaginar que eu tenho um conjunto de equações, tá? Escritas aqui da maneira genérica, né? Eu tenho equação para y1, para y2, né? Até para yn. Então, eu tenho m grandezas que eu quero calcular, certo? Tenho m grandezas que eu quero calcular. Então, aqui está aqui meu vetor y, certo? Que corresponde a essas m grandezas que eu quero calcular em função de quem? Em função das minhas medidas, x1, x2, x3, assim por diante, até xm. Né? Então, eu tenho n medidas, né? E nesse caso aqui eu estou exemplificando meu vetor x. Ah, professor, só para embananar a nossa cabeça? Porque lá na aula de introdução a métodos mínimos quadrados, chamava de x o vetor das grandezas incógnitas. Não. É justamente para você não ficar muito preso a letrinhas, ok? Tem que saber o que eles são aqui no contexto que eu estou colocando. Aqui o x, nesse caso aqui o x são medidas, tudo bem? Vai acostumando o cérebro aí. O importante é saber as definições. Poderia chamar aqui de z, de abacate, do que for. O que importa é o que ele está representando aí na equação. Aqui, no caso, o x, então, é o vetor das grandezas medidas. Eu tenho n medidas e tenho m grandezas calculadas que eu estou chamando de y. De novo, né? Ah, professor, lá na aula de introdução ao métodos mínimos quadrados, o y foi chamado de medidas. Tá, tudo bem, mas aqui eu estou chamando de grandezas calculadas, ok? Elas não são as medidas nesse caso, nesse exemplo. Então, não se apeguem às letras. Bom, vamos lá. O que importa é entender a construção de cada exemplo que eu estou fazendo aqui. Então, nesse caso aqui, o vetor x são as minhas medidas e o vetor y são as grandezas calculadas. Ah, que função são essas? Escrevi de forma genérica. Aqui eu posso ter pode ter função linear, pode ser um sistema linear, pode ser um sistema não linear ou uma mistura de ambos, né? Estou lidando com um caso geral, que vai funcionar tanto para linear quanto para não linear. Ok? Bom, se eu conheço, que a gente já viu também matriz variância e covariância, né?
Se eu conheço a matriz variância e covariância das minhas medidas, ou seja, se eu conheço a matriz variância e covariância do vetor x, o que significa? Que eu conheço a variância de x1, eu conheço a variância da medida x2, assim por diante, até a variância da medida xn, ok? E conheço também as covariâncias, né? A gente já viu, né, que a matriz variância e covariância ela é simétrica, o mesmo que eu tenho na triangular superior é o que eu tenho na triangular inferior. E as covariâncias indicam o quê? Quando eu tenho covariâncias diferentes de zero, né? Indica que eu tenho correlação entre as medidas, né? Quando eu tenho medidas independentes, né? As covariâncias, né? Para medidas independentes, as covariâncias é zero, né? Aí eu tenho medidas, então, independentes. Normalmente na nossa área, a gente tenta, então, em campo, realizar medidas independentes para facilitar aqui covariâncias nulas, tá? Fora da diagonal principal. Enfim, no fundo aqui eu estou falando o seguinte, eu sei o comportamento dos erros aleatórios das minhas medidas. Ok? Falando de maneira mais simplificada é isso, né? Eu sei o comportamento eu sei o comportamento, né, dos erros aleatórios das minhas medidas, né? Representando aqui pelas variâncias e covariâncias, tá? Lembrando sempre, variância é o quadrado do desvio padrão. O que eu quero saber? Tá? Se as minhas medidas x possuem variabilidade, possuem erros aleatórios, e as minhas grandezas y são calculadas a partir, né, dessas medidas, então elas também possuem variabilidade. Então, qual é o que? A matriz variância e covariância do vetor das grandezas calculadas? Então, para o caso geral, pessoal, como que é? É dado por essa equação aqui, ó. Então, a matriz variância e covariância das grandezas calculadas, a partir das medidas, vai ser a matriz D, que multiplica a matriz variância e covariância de x que eu acabei de mostrar, das grandezas medidas, vezes a matriz D transposta. Vamos ver o que é essa matriz D. Tá? Vamos ver o que é essa matriz D. Vamos passar aqui para o próximo slide. Olha lá, o que é essa matriz D? Né? O que então é essa matriz D? É chamada de matriz das derivadas parciais de cada equação em relação às medidas. Ó. Olha lá o que é a matriz D. Ó. Eu tenho, para cada linha, eu tenho a derivada de cada função. Então, aqui está a derivada da função 1, aqui eu tenho a derivada da função 2, assim por diante, até a derivada da função n. Então, vamos lá. Quantas linhas eu tenho a minha matriz D? Eu tenho n linhas, ok? Quantas colunas eu tenho? Para cada medida, eu tenho que fazer a derivada parcial, tá certo? Então, eu vou ter o número de linhas da minha matriz D é igual ao número de funções que eu tenho, ok? Que no final das contas é igual ao número de grandezas calculadas que eu estou obtendo, né? Eu tenho ym, então eu tenho... Aqui eu escrevi errado. Eu tenho m linhas, né? E quantas colunas eu tenho? Vai dependendo do número de medidas que eu tenho, ok? Então, nesse caso, estou falando que é n. Então, eu tenho n colunas. Então, sempre lembra, o número de linhas da minha matriz D é igual ao número de elementos calculados que eu estou obtendo. E o número de colunas que a minha matriz D tem, né, é igual ao número de medidas que eu tenho, ok? E como que é essa matriz das derivadas parciais? Ó, você vai derivar cada equação em relação a cada medida. Então, tá aqui, ó, a primeira linha, ó. Derivada da função 1, que é a função de y1, em função de x1. Derivada de y1, que é a primeira equação, em função de x2. Assim por diante até a y1 em função da xn. Notem que a função não mudou na primeira linha, né? Sempre foi a equação de y1. Depois vai ser para y2, y3 até a yn. E o que vai mudando em cada linha, de coluna para coluna, são as medidas, tá? Tem que derivar em função de todas as medidas que eu tenho. Ok?
Beleza? Então tá bom, né? Assim que é feito, né? Então, matriz variância covariância de y, né? Vai ser o quê? A matriz das derivadas parciais que eu acabei de apresentar, matriz variância covariância de x, das minhas medidas que eu conheço, a D transposta. Tá certo? Bom, matriz variância covariância de y, vocês sabem, né? O que é? Vai dar o que no final, né? Vai dar a variância da grandeza calculada y1, a variância da grandeza calculada y2, até a variância da grandeza calculada yn. Então, na diagonal principal tem a variância, tirando a raiz quadrada, eu vou ter o desvio. E aqui eu tenho, fora da diagonal, né, as covariâncias entre as grandezas calculadas, ok? Então, é bem simples. Isso aqui funciona tanto para o caso linear ou para o caso também não linear, tá? Então, a partir de agora na disciplina, os exemplos que a gente vai fazer vai sempre usar essa equação aqui que funciona para os dois casos. Porque nota o seguinte, pessoal, ó, essa matriz D, se vocês voltarem aí na playlist e ver minhas aulas anteriores para o caso linear, essa matriz D nada mais é do que a matriz G para o caso linear, né? Ó. A matriz G, no fundo, também é obtida a partir das derivadas parciais, né, de uma equação, né, linear. Imagina lá, ax mais b. Eu posso falar que A é o coeficiente, o coeficiente angular, né, da equação da reta. Então, portanto, ia ser lá o que eu chamei de matriz G, quando eu apresentei o caso linear. Ou ela também é a derivada parcial, né, da derivada de y, derivada parcial da função de y em função de x, que vai dar a, né? Então, tanto faz aí, tá? Então, por isso que era para o caso geral. Agora, claro, poderia parar por aqui, né? Já tem a equação, mas eu quero mostrar qual que é a ideia dessa equação, né? Para o caso, vamos ver aqui para o caso não linear, né? Que é o que mais interessa, que a gente não tinha visto ainda, né? Por quê? O porquê dessa derivada ali, né? Qual que é a ideia de ter essas derivadas parciais para fazer, então, a propagação de variância e covariância? Para isso, sempre eu gosto de pegar algo simples para a gente entender, porque conforme você começa a aumentar o número de variáveis, né? Já dificulta a visualização, principalmente a visualização gráfica. Então, vamos pegar um caso mais simples que a gente entende a ideia. Então, vamos ver qual que é a ideia. Ó, imagina que eu tenho a seguinte, eu só tenho uma equação, certo? Então, eu vou aplicar a lei de propagação de variância e covariância só para uma equação. Eu tenho essa equação que claramente, obviamente, não é linear, tá? Ela, inclusive, no caso aqui específico, é uma equação, né, de segundo grau que me dá esse gráfico aqui aproximadamente, tá? Tudo bem? Me dá essa parábola aí que eu desenhei aqui aproximadamente, só para ilustrar. Bom, o x é a minha medida, tá? Valores de x é minha medida, né? Então, medida aí são medidas com desvio padrão, né? Aqui é o sigma x, é o desvio padrão, né? Esse aqui é o desvio padrão, então, da minha medida, certo? Esse é o desvio padrão da minha medida, que representa, então, o erro aleatório da minha medida. Tudo bem? Aí, vou imaginar que eu tenho essa equação aqui, ó, que me dá essa parábola aqui, ó, me dá esse gráfico. Qual que é a ideia de usar a derivada para fazer a propagação, né? Porque o que eu quero descobrir? Quero descobrir qual que é o desvio padrão em y, né? Quero descobrir qual que é o desvio padrão em y, conhecendo aqui a equação. Qual que é a ideia, né? Então, a lei diz lá para a gente que envolve uma derivada, né? Eu vou ter lá uma matriz D, né? Uma matriz D. E agora vocês vão lembrar lá que eu já comentei. A matriz D, o número de linhas da matriz D é igual ao número de equações que eu tenho. Aqui eu tenho quantas equações? Só uma. Então, vou ter uma linha. E ele é igual ao número de medidas que eu fiz. Quantas medidas eu fiz aqui no caso? Quantas grandezas medidas eu tenho? Apenas uma, que é o x. Então, ó, aqui o caso mais simples que eu estou mostrando, né, é 1 por 1 só. Então, vai ser um único elemento aqui, ó. Quem que vai ser esse elemento? Vai ser a derivada
na equação de y, derivada parcial da equação de y em função de x. Tá certo? É isso. E quem vai ser a minha matriz variância e covariância de x? Bom, quantas medidas eu tenho? Variáveis medidas? Uma só. Então, aqui vai ser só 1 por 1 também. E vou ter simplesmente aqui, nesse caso simplificado, a variância, né, de x. Tudo bem? Pegar o desvio padrão e levar ao quadrado, porque matriz variância, né? Então, entra com a variância aqui. Tá certo? Bom, mas qual que é a ideia? Por que derivou? Derivada é o seguinte, pessoal. Sempre que você vê algo relacionado com derivada, já lembra da reta tangente. Né, ó? Então, digamos que eu estou aqui derivando nesse ponto. Vamos supor que minha medida aqui tenha sido 2. X igual a 2. Certo? Então, eu vou derivar no ponto aí, né? Vou tentar desenhar uma reta aqui. Então, imagina que eu tenho uma reta tangente, né? Tá? Eu tenho uma reta tangente que passa pelo ponto que eu estou derivando. Tudo bem? Em branco aqui, né? Em branco é a equação, é o gráfico aqui da minha parábola, né? X ao quadrado mais 4x mais 4. Tá? Mas por que entra essa derivada, pessoal? Pelo seguinte, ó. A derivada entra no seguinte contexto. Na verdade, é uma simplificação, tá? Isso aqui é uma aproximação. Uma aproximação, na verdade, do que seria o correto de se fazer, né? Ele é uma aproximação. Mas a gente vai ver que funciona muito bem. O que está querendo dizer aqui? A D está representando o que, pessoal? Como é a derivada, eu estou derivando aqui nesse ponto, está me dizendo o seguinte, ó, que eu posso substituir a taxa de variação, né? Que taxa de variação? Que vem dessa equação aqui, ó. Essa equação de segundo grau aqui, que é do meu exemplo. Eu posso substituir essa taxa de variação dessa equação não linear, eu posso substituir por quem? Pela derivada. Pela derivada. Ah, mas a derivada tem relação com a reta, isso. Pela derivada. Então, no fundo, você está substituindo a taxa de variação pela taxa de variação linear. Putz, professor, mas ali a equação não é linear. Eu sei, por isso que é uma aproximação. Por isso que é uma aproximação. Tá certo? Então é isso, porque a derivada te dá a taxa de variação. Como vocês já viram em cálculo, né? Tudo bem? De quem? Da reta tangente. No ponto que passa na função que você está derivando. Tá? Então, no fundo, a gente pegou essa taxa de variação dessa equação, da equação real, né? Que é essa aqui, e substituímos aí pela derivada, que representa, então, a taxa de variação linear. Então, eu quero saber a taxa que está variando, para mim saber o seguinte. Eu tenho uma medida x, mas ela tem uma variação em x, que é o desvio padrão. Qual será, então, a variação em y? Então, eu preciso da equação. Aí eu substituo, então, pela essa reta tangente e aplico para obter, então, a partir da taxa de variação linear, o que representa de variação em y, que seria, então, o desvio padrão em y, né? Então, é isso que a fórmula fornece. Funciona bem? Funciona, pessoal. A grande maioria dos casos funciona. Por quê? Qual que é a ideia? Vamos pensar aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Tentar desenhar aqui um zoom, hein? Estou dando um zoom aqui, ó. Vamos tentar dar um zoom aqui. Então, você tem lá, sei lá. Você tem lá a parte da parábola, né? Aí você está aproximando, né? Está aproximando ali para uma reta. Tudo bem? Então, você está pegando essa taxa de variação na reta, não na parábola, né? Vamos aqui pensar que está passando a parábola. Ou seja, se eu tiver nas proximidades do ponto que eu estou derivando lá, né? A minha equação de segundo grau, a minha equação não linear,
ela pode ser substituída por uma equação da reta. Essa é a ideia. Então, a mesma ideia, né? Você pega uma curva e vai dando zoom, chega uma hora que você vai ver uma reta. Essa é a mesma ideia. Então, quando que funciona bem? Se meu desvio padrão, né? Se meu desvio padrão em x for pequeno, né? O que eu quero dizer com pequeno? Proporcional ao tamanho de x, certo? Se ele for pequeno em relação à medida x, aí vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que fosse 2 mais ou menos 0,01. Então seria bem o desvio padrão, né? Então seria de 2 para 2,001 a variação aqui. Quando eu subisse essa retinha, a gente já viu uma aula sobre isso, qual que é a ideia da propagação, que eu mostrei uma outra forma de calcular a propagação, né? Que basta aplicar a equação com o valor medido e a equação com o valor medido mais o desvio padrão. Então imagine que o desvio padrão é bem pequenininho, de tal maneira que no zoom aqui que a gente viu, praticamente a parábola no ponto que você está derivando e no ponto com o seu desvio padrão, praticamente vai estar dentro ali, vai ser parecido com a reta. Então eu posso substituir. Tá? Então, para o desvio padrão pequeno. Se o desvio padrão for muito grande com relação a x, ao valor medido, aí complicou, né, pessoal? Porque aí o que acontece? Se for muito grande, né? Vamos imaginar aqui, ó, sei lá, 2 mais ou menos 1. Então, a variação em x, com 68% de probabilidade, se seguir a distribuição normal, vai de 3 a 4, a variabilidade em x. Qual a variabilidade em y? Para entender o que eu estou falando aqui, tem que ter visto a playlist e os vídeos anteriores. Aí eu tenho que subir aqui, né? Aí meu zoom aqui que eu dou, vamos imaginar lá, tá uma parábola, vamos exagerar um pouco para entender a ideia. Né? Aí, como está aproximando pela reta, você está pegando a variação aqui. Né? Na verdade, tem que pegar mais para cima aqui na parábola. Aí quando você começa, aí quando você vai jogar lá para y, né, você começa a ter uma diferença grande, né? Ó. Tudo bem? Ó? Da reta para a parábola. Tá? Vamos fazer isso numericamente para provar para vocês. Vamos abrir aqui um novo layer. Então vamos pegar aquela equação ali, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui, vamos fazer um exercício aqui. Vamos colocar números. Então a relação de y para x é dada por essa equação aqui, x ao quadrado mais 4x mais 4. Vamos pensar primeiro um caso que o negócio aqui não vai funcionar direito, certo? Vamos começar com um caso pior. Vamos pensar para, digamos que eu tenho uma medida de x, minha medida de x foi de 2, seja lá o que for, não importa a unidade aqui. Sei lá o que eu estou medindo, né? Daqui pouco importa, só para colocar números. X foi igual a 2 mais ou menos 1. Ou seja, o desvio padrão, né? O desvio padrão de x, 1. O que isso aqui, ó? Aqui tá um absurdo, né? Essa medida aqui tá ruim, né? Porque ela tem uma incerteza de 50%, né? Ó, se você for lá para pensar, ó, o 1 aqui representa 50%, né? Do tamanho da medida, né? Então, um desvio padrão horrível aqui, né? Desvio padrão alto. Vamos imaginar aqui. Então, a gente tem essa situação. Bom, vamos fazer aplicando a lei de propagação de variância e covariância. Então, me diz então que a matriz variância e covariância de y, né? Vai ser AD. Já vou colocar aqui o que vai ser AD. AD vai ser a derivada de y, a equação de y em função de x. Então, a gente só tem um elemento nesse caso simplificado, vezes a matriz variância e covariância de y, que aqui entra então o desvio padrão de x, né? Ao quadrado, que me dá a variância, que multiplica então a d transposta, que vai dar a mesma coisa nesse caso simplificado. dy dx. Bom, isso aqui vai dar o quê, né? Então, derivando essa equação em função de x, né? Vai ficar 2x mais 4, que multiplica a variância em x, vai dar 1 mesmo,
E aqui é a mesma coisa, 2x mais 4, certo? Substituindo, né, pessoal, o valor aqui, né, o x igual a 2, né, então vai ficar, eu vou substituir ali o x igual a 2, né, vai ficar 8, que multiplica 1, que multiplica 8. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui vai dar 64. O que é esse valor que eu acabei de calcular? É da matriz variância com variância de y, né? Deu só um elemento aqui, ó. Então, esse cara aqui é a variância de y. Né? Tirando a raiz quadrada, né? Raiz 64. A gente chega, então, a mais ou menos 8, é o desvio padrão. Então, esse é o desvio padrão y. Bem? Então, a gente pode falar aqui, pela lei de propagação de variância e covariância, né? Que o y é quando x é igual a 2, né? Quando x é igual a 2, mais ou menos 1, com desvio padrão de 1, né? O y vai ser igual. Aí eu substituo 2 aqui, né? Para pegar o valor de y, vai ficar 4 mais 4 vezes 1, 16. O y vai ser 16 com desvio padrão de mais ou menos 8. Tá certo? Tudo bem? Então, isso aqui é aproximado. É pela a lei de propagação de variância e covariância, dada então pela equação lá, né, da matriz das derivadas parciais. Né, se fosse uma equação linear, esse valor aqui seria o real, né? Porque a equação linear, a taxa de variação já é linear, a derivada pega a taxa de variação linear, tudo ok. Como é não linear, essa equação é não linear, a lei de propagação de variância e covariância dá um resultado aproximado, né? Vamos parar para analisar a qualidade dessa solução que a gente chegou aqui, que é aproximado. Lembrando que tem um desvio padrão alto, né, com relação à medida, 50% do valor da medida, né, que na prática não ocorre, né? Pelo menos se espera que não ocorra, né, um erro aleatório assim tão grande, né? Desvio padrão tão grande. Agora vamos por outro caminho, né? Que eu fui pela lei de propagação de variâncias. Eu estou ensinando na aula. Vamos por outro caminho que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu uma outra maneira de fazer a propagação. Vejam na playlist ali que eu mostrei qual que é a ideia. Basta a gente aplicar a equação para y igual a x, ao próprio x, então aqui x igual a 2. Então eu venho aqui e aplico, né? 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 4, a gente já calculou ali embaixo, isso aqui dá 16. Você armazena esse valor. Aí depois você calcula, então isso aqui é o y para x, e depois você calcula o y para o x mais o desvio padrão de x. Então, x mais desvio padrão de x é desvio padrão de 1, então eu vou aplicar para 3, né? Vou aplicar então aqui para 2 mais 1, mais 4, vezes 2 mais 1, mais 4. O que vai dar isso? Não vai ser aqui 3, 9, tudo bem? Isso aqui vai dar 25. Ó, aí o que você faz? Você faz o 25 menos o 16, você tem a variação em y, né? Então, o desvio padrão em y que eu quero encontrar, basta subtrair aqui, que eu fiz para x e x mais sigma x. Isso aqui vai dar 9. Ó. Então, vindo por esse caminho, o y é 16 mais ou menos 9. Ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá dando uma diferença aí de 1 unidade. Né? Então, esse aqui é o valor real, ó, com base na própria equação, na própria variação real. Aqui não, vindo pela lei de propagação de variância e covariância. Tá? Tá dando uma diferença. Ó. Um deu desvio padrão, deu o real aqui deu 8, considerando a variação real mesmo, não linear, da equação deu 9, o outro está dando 8, está dando uma diferença de 1 unidade. Tá? Então, isso aqui é um exemplo aí, né, para... Exagerei, tá, pessoal? O desvio padrão ali da medida x, 50% o valor da própria medida, tá?
Agora vamos fazer um caso mais realístico. Vou abrir um novo aqui. Vou abrir um novo aqui. Então, de novo, a mesma equação. Vou fazer diferente agora. X ao quadrado. Mostrei o extremo ali para mostrar para vocês que essa lei de propagação de variância com variância caso geral para equações não lineares, só para mostrar que ela tem deficiência, né? O valor ali deu uma diferença razoável. Agora vamos fazer algo mais palpável. Vamos imaginar que o x foi... que valor que eu vou colocar um valor aqui? Vou colocar 100. X, não, 100 não, vamos colocar 10. Ó, 10 mais ou menos 0,1. Ó a diferença agora, ó. Tá mais de acordo com a prática. No dia a dia, né? O desvio padrão bem menor do que o valor medido. Tá certo? Tudo bem? Agora uma realidade mais prática aí do que acontece. Agora vamos lá, vamos para pela lei. Lei de propagação de variância. Então, matriz variância com variância de y. Bom, a gente já viu, né? Vai ser a matriz D, que é a derivada. Já vou colocar aqui a derivada, 2x mais 4. Que multiplica agora o desvio padrão ao quadrado, que é a variância, né, da medida, 0,1. Que multiplica 2x a D transposta, que fica também 2x mais 4, que tem só um elemento. Bom, matriz variância com variância de y, né? Só substituir, ok? Vai dar, substituir o 10 aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 24, que multiplica 0,1 ao quadrado, 0,01, que multiplica 24. Então, a matriz variância com variância de y, né? Deu igual a 24, vou pegar a calculadora aqui. Isso aqui deu igual a 5,76. Então, isso aqui é essa é a variância de y, né? Tirando a raiz quadrada, né? Então, tirando a raiz de 5,76, né? A gente chega então no desvio padrão de y, né? Desvio padrão de y que deu, tirando a raiz, 2,4. Ok? Então, isso é pela lei, né? Ó, aproximado, né? Seguindo a lei de propagação de variância com variância, que no caso não linear dá um valor aproximado. Mas será que é um valor aproximado bom agora, para esse caso mais realístico, né? Que o desvio padrão é bem menor do que o valor medido? Será que faz sentido? Vamos fazer pelo outro caminho, né? Vamos fazer pelo outro caminho, né? Que é um caminho mais, digamos assim, um caminho real. Considera a variabilidade dessa equação mesmo. Então, basta você aplicar o y considerando o x, né? E x igual a 10, aí vai ficar, então, 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 mais 4. Isso deu 144. Guarda esse valor. E fazemos para y de x, né? O valor de x mais o desvio padrão de x. Então, vai ficar 10,1 ao quadrado mais 4 vezes 10,1 mais 4. Isso aqui deu igual a 146,41. Olha lá que legal. Então, o desvio padrão de y é 146,41 menos 144. O desvio padrão de y deu igual a mais ou menos, né? Enfim, vai dar, por esse meu caminho, um desvio padrão de 2,41. Pessoal, praticamente igual, tá certo? Então, ele funciona aí para as questões práticas, né? Então, se o seu desvio padrão, né, quais são as... Funcionou bem, tá? Isso aqui é o que acontece normalmente aí no cotidiano, tá? O outro exemplo foi exagerado, né? O valor de desvio padrão é 50% o valor da medida, né? É um absurdo, né? A gente viu que não funcionou tão bem. Aqui, fazendo um exemplo mais
do dia a dia, né, do que acontece no dia a dia, a gente vê que a lei de propagação de variância e covariância funciona bem. Aí você fala assim, mas então por que mas já que esse aqui é o jeito real, que é tão simples de fazer, por que não usa esse caminho? Pessoal, aqui eu usei para entendimento, uma variável só, né? Só uma variável. Imagina que isso aqui, no dia a dia, é um sistema de equações com várias medidas, né? Aí fica complicado, não é complicado, aí tem que recorrer, por isso que tem aqui a lei de propagação de variância e covariância, você monta a matriz D com as derivadas parciais em relação a cada medida e vai funcionar, tá? E ali também com a variância de cada medida e vai funcionar a multiplicação de matrizes trivial, tá? Por esse outro caminho aqui, funciona bem para uma variável, né? Para uma medida e uma equação. Mas serviu aqui para didática, para mostrar para vocês, né, que é uma solução aproximada, que você muda a taxa de variação real pela taxa de variação linear, mas se o seu desvio padrão é pequeno, né, essa taxa de variação linear representa bem. Outra limitação, para encerrar, deixa eu só comentar mais uma limitação que tem aí. Tá? Qual que é uma outra limitação? Inclusive na equação que eu coloquei aqui, né? Eu vou imaginar que eu tenho uma determinada equação, né, de y em função de x, a própria parábola. Se meu ponto medido foi justamente nesse ponto de inflexão da parábola, né, foi justamente aqui, ó, eu vou ter a reta tangente, né? Essa reta tangente vai ser paralela ao eixo x, a derivada é zero. Derivada aqui é igual a zero. Então, a taxa de variação da reta tangente no ponto que você está derivando vai ser zero. Né? Mas o que você quer, o que você queria, na verdade, é aqui, né? Na parábola, né? Então, por exemplo, se der o azar de cair bem num ponto de inflexão, por exemplo, de uma parábola, vamos pegar esse exemplo aqui, a derivada é zero, ferrou, né? Tá certo? Porque, embora aqui seja zero, mas você tem lá o desvio padrão, que vai dar lá na parábola, a taxa de variação não é zero, né? Na equação real, tá? Ou você pega lá uma função, por exemplo, de senos e cossenos, né? E você pega esses pontos de inflexão aqui, ó. Se você medir nesses pontos de inflexão, também vai dar problema, né? A lei de propagação de variância e covariância, então tem esses problemas, pessoal. Você tem funções que têm pontos de inflexão, tá? Pontos de inflexão da curva, né? Cuja derivada nos pontos de inflexão, né, da curva, né, é zero. Tá? Então é mais uma limitação também. Então são essas duas. Mas funciona bem aí na grande maioria dos casos, tá? A lei de propagação de variância e covariância para equações não lineares. Tudo bem? Aí agora, depois, aí nas próximas aulas, a gente vai começar, nos próximos vídeos, começar a fazer alguns exercícios, tá? De aplicação. Valeu!